O Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou agora há pouco a nova taxa básica de juros da economia brasileira. E a elevação veio conforme o esperado pelos analistas. Foi o 8º aumento seguido na chamada taxa Selic. A gente vê aqui no gráfico que depois de atingir o menor patamar da história, 7,25%, os juros começaram a subir em abril do ano passado. A primeira alta foi de 0,25 ponto percentual. E a partir daí o Copom veio elevando os juros sempre em meio ponto percentual. Foram 6 ajustes seguidos do mesmo tamanho que levaram a Selic para a marca de 10,5% ao ano. E hoje o Banco Central optou por diminuir a dose do remédio e elevou a taxa em 0,25 ponto percentual. Com isso, os juros passam de 10,5% para o patamar de 10,75% ao ano. A Selic é a chamada taxa básica da economia porque ela define o piso, digamos assim, dos juros brasileiros. Essa é a taxa que os bancos pagam para captar recursos e que o governo usa como medida para remunerar os títulos de renda fixa. Por isso, ela é usada como arma no combate à inflação. Se os juros sobem, o crédito fica mais caro e o apetite dos consumidores tende a diminuir. Aí os preços tendem a perder força. Por outro lado, se as lojas vendem menos, a indústria produz menos e o país cresce menos também. Esse é o dilema enfrentado atualmente pelo Banco Central. Para avaliar essa decisão do Copom, divulgada agora há pouco, a gente recebe o economista da LCA Consultores, Francisco Pessoa. Chico, seja muito bem-vindo ao Conta Corrente. Obrigado. Boa noite. Tudo bom? Tudo Prazer te receber aqui. Obrigado. Chico, ao longo de 2013, o ministro da Fazenda e até o presidente do BC criaram, digamos assim, uma meta informal, dizendo que a inflação ficaria abaixo daquela registrada no ano anterior. Não deu certo, não foi isso que a gente viu. Depois de todas essas elevações, depois dessa paulada de 3,5 pontos percentuais na Selic, passando de 7,25 para 10,75, e considerando o fator defasagem que essa decisão tem até que o resultado prático seja observado na economia, em 2014, finalmente a inflação cai? Não. Por quê? Não, porque tem um monte de pressão inflacionária. Não é que elas estão longe, não. Estão aqui na esquina. Pode chamar aqui para a gente conversar com elas. É a agropecuária, é o preço da cana-de-açúcar impactando etanol e, por sua vez, impactando gasolina. É o preço da energia elétrica que vai ter que subir. Quer dizer, na verdade, a gente sabe que aquela meta já de 4,5 ficou muito por longe. Mas eu acho que a atitude do Banco Central de hoje foi imprudente e vai fazer com que essa taxa de juros volte a subir nos próximos meses, talvez até com uma proporção mais alta. Porque, veja, por todo lado que você olha, você só está vendo pressão inflacionária, como eu disse. A seca já está pegando no preço do milho e da soja. Isso significa depois o quê? Se essa alta se confirmar, vai aumentar o preço do porco, vai aumentar o preço do frango. A seca já prejudicou a pastagem, a carne de boi já está mais cara. Sem cana, você não consegue produzir o etanol que vai precisar, porque a gente fez aquela mistura, aumentou a mistura do etanol na gasolina justamente para salvar a Petrobras. Quer dizer, tem um monte de pressão vindo aí e você vai ter que encarar isso de frente. Ou aceita uma inflação de 6% e depois escreve aquela cartinha dizendo que não cumpriu a meta. Já está virando corriqueiros no país. Se você tivesse sentado lá na cadeira do Copom e dependesse apenas da sua decisão, o caminho dos juros, qual teria sido a sua decisão na reunião de hoje? Eu teria dado 0,5%. Veja, eu acho que tem uma coisa clara. Acho que ninguém quer, ou algumas pessoas querem, mas eu não quero, que a inflação vá logo para 4,5%. Porque isso tem um custo social enorme, aumento de desemprego. E os economistas estão lá, pelo incrível que pareça, para servir a nação. Ou seja, então não tem que trazer a inflação para baixo, custe o que custar. Isso é uma coisa. Por outro lado, se você tem inflação de 5,9%, 6%, e depois vai aumentando, você pode criar um bicho mais difícil de cuidar depois. Então, infelizmente, não tenho nenhuma vontade de fazer isso, de aumentar 0,5% e aumentar a taxa de desemprego. Não faria isso com felicidade, não. Mas é questão de dever de ofício. Eu acho, repito, que o Banco Central foi imprudente e, infelizmente, acho que vai se arrepender em breve.